Então é o seguinte, olha só, nesse vídeo aqui a gente vai avaliar as medidas de alinhamento traseiro aqui desse Vectra 2010 2.0, beleza? Então a gente está aqui com o equipamento no local, tá? A gente está com a máquina aqui já instalada, eu estou usando o equipamento de alinhamento computadorizado da Tecmax. E o seguinte, a máquina está aqui ligada, certo? Esse equipamento ele comunica via Wi-Fi, certo? A gente já está ali com a bandeirola naquela roda da frente, né? E agora eu vou clicar em laser para a gente poder acionar o laser e a gente jogar na tela do computador as medidas. Já temos ali também a luzinha tocando na bandeirola, certo? Cliquei em laser e acendeu do lado de lá, ok? E agora a gente vai observar aqui, ó, puxei para cá o carrinho, aqui está o armário com o sistema, certo? Agora eu venho aqui do lado de cá, ó, mesmo esquema, tá? Aqui a gente tem também o mesmo equipamento, logicamente, e também ele está com a luz do display apagada. Eu configurei ele para desligar a cada 2 minutos, né? Então, olha só, cliquei em laser também. A gente tem aqui a medida de cambagem dessa roda. Essa máquina ela é da dianteira, mas eu configurei provisoriamente para trabalhar na traseira, então é traseira passageiro. E a gente também já tem ali o laser tocando na bandeirola. Então a gente vai avaliar isso aqui, certo? E a gente vem aqui agora para a tela do computador, porque todas as medidas já estão aqui, né? Comunicação via Wi-Fi. Essa tela aqui, ela tanto mostra as medidas da dianteira, né? Que é daqui para cima, as medidas da dianteira. Só que a gente está com o equipamento apenas na traseira. Então eu vou dar um zoom, né? No sistema que tem, olha só. Aqui a gente tem, ó, zoom dianteiro, né? Ou seja, a gente vai chamar aqui para a tela só as medidas da dianteira, né? No caso eu me equivoquei, né? Na verdade eu tenho que dar o zoom nas medidas da traseira, certo? Pronto, agora sim, eu tenho as medidas da traseira. A gente observa aqui, ó, que tem uma cambagem ali, ó, que ela está negativa 1,5, certo? E o mínimo seria 1,10, né? 0,5 aqui a gente tolera, né? Porque daí menos de 10%, né? Poxa, é insignificante. Beleza? Então aqui a gente vai considerar que essa cambagem está no limite dela, né, de 1,10, tá? E essa aqui está 1,55, tá? Então, para mim aqui a gente não mexe nessas cambagens e a gente observa que as convergências estão todas batendo na especificação, né? Mas como eu já falei em vários vídeos, né, nem sempre quem vai definir a convergência individual vai ser a tela do sistema, tá? Na verdade, o que define o individual sempre vai ser a bandeirola. Nesse caso aqui, como esse carro aqui é muito bem conservado, né, o carro está bem alinhado, né, a estrutura do carro, a lataria, a carroceria, não é um carro judiado, coincidimos aqui de ter as convergências individuais tudo dentro, né, o total, e a gente vai verificar na bandeirola, né. Então, observando aqui, ó, a gente vê que nessa bandeirola aqui, ó, ele reflete ali mais ou menos em 4,75, né, 4,5, 4,75. Quando a gente vem para o outro lado, a gente vai observar o seguinte, né? Do lado de cá, a gente percebe que ele está em cima de 5, né? Então, é uma diferença insignificante e nem tem como você corrigir só isso, né? Porque por menor que seja o calço que você vai colocar na traseira, ele vai ser muito mais do que o que precisa para fazer aquela correção daquela pequena diferença. Então, nesse caso aqui, a gente não mexe nesse eixo, o eixo está show de bola, né? Eu coloquei o carro aqui em cima só para a gente conferir aqui as medidas da traseira e também para dizer para você o seguinte, né? O que acontece? A dianteira desse carro, ele estava com a cambagem dianteira, aqui a gente vai dar o zoom aqui na tela dianteira, olha só. Vamos clicar aqui em visão geral, todas as medidas, e agora vamos puxar aqui o zoom da dianteira. Então assim, ó, na dianteira esse carro, ele estava com essa cambagem negativa, tá? 1,55 grau, né? Essa cambagem estava muito fora da dianteira direita. Então é claro que aqui está dando 0, né? Mas é porque a gente reiniciou o serviço, ligamos de novo o computador, mas na verdade essa cambagem não está em 0, né? Você vê que aqui tudo está 0 porque não tem equipamento nenhum instalado. Só que, o que acontece? A gente gravou uma aula completa, passo a passo, corrigindo a cambagem dessa roda, que estava aberta 1,55 graus, certo? E fazendo o serviço de alinhamento, né, do carro completo. Então é o seguinte, esse carro aqui, ele tem na dianteira o rolamento e o cubo desse carro é blindado, tá? É uma peça única. Então se você utilizar equipamentos
hidráulicos, você pode ter problema e pode ter prejuízo, quebrando o rolamento, etc. Então, essa aula aqui, né, ela está lá, é a primeira aula que eu acabei de criar o módulo 4 do nosso curso. A gente iniciou com o módulo 1 e módulo 2, em seguida colocamos o módulo 3 e agora a gente está iniciando com esse carro aqui, a aula de número 4, o módulo 1, é a cambagem passo a passo do Vectra 2.0. Poderia ser um Astra, poderia ser um Vectra, poderia ser uma Toro, poderia ser um Cruiser, né, que são todos carros que têm esse mesmo sistema de suspensão, né, o ponto de fixação do amortecedor na carroceria, ponto de fixação do amortecedor na manga de eixo, tem o mesmo sistema, e o rolamento e cubo é peça única, beleza? Então esse vídeo é só para poder mostrar para você, né, para falar sobre isso aqui. Então caso você tenha interesse, a gente está lá com o conteúdo. Então voltando aqui, ó, tela geral, zoom traseiro, né? Então as medidas desse carro tá garantida aqui, show de bola, o carro não vai ter problema. E o seguinte, a gente vai ver o seguinte aqui, ó. Tem um detalhe nesse carro aqui, que é o pneu. Olha só, esse pneu aqui, a gente vai ver, ó, que a gente percebe que ele tem um pouco mais de borracha por fora do que por dentro, certo? Na traseira. Então assim, por que está acontecendo isso, né? Já que as medidas estão dentro da especificação e a margem de que está fora é quase nada, é insignificante. Pelo seguinte motivo, a gente percebe que esse pneu ele é já um pneu mais novo do que aquele, né? É um pneu de, deixa eu olhar se é a mesma marca, né? Vamos ver aqui, vamos olhar lá do outro lado. Pode ter acontecido de esse carro aqui, olha só, é um pneu diferente, né? Outra marca de, deixa eu ver aqui direitinho. Então o que é que acontece? Esse pneu, independente de ser marca igual ou diferente, ele pode ter rodado em algum momento na dianteira, certo? Onde pode ter ocorrido o desgaste e em seguida jogaram para a traseira. É uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é que esse pneu pode ser que esteja rodando aqui há muito tempo, né? E nunca foi feito um rodízio, também é uma possibilidade. Porque as medidas de convergência, divergência, cambagem, né, o ângulo de impulso do eixo, são medidas especificadas não apenas para garantir um desgaste regular do pneu, né? Então é um meio termo entre desgaste e equilíbrio, né, estabilidade e segurança. Então, de modo que mesmo um carro desse, todo dentro das especificações fornecidas pelo fabricante, ele pode, né, a médio e longo prazo, se não for feito um rodízio, né, o rodízio ele serve para equilibrar o desgaste do pneu, e se não for feito um rodízio no período correto, né, em média entre 7 e 10 mil km rodado, o carro ele pode apresentar diferença no desgaste do pneu. E a gente vê que esse pneu do lado do passageiro, do motorista, ele é um pneu mais borrachudo, mais alto, né? Então a gente vê que tem aqui uma dispareia entre um pneu e outro. Isso também já é uma situação que gera um certo desequilíbrio, beleza? Então arranquei as duas rodas fora da traseira e coloquei aqui uma do lado da outra, ó. Você vai observar que dá para ver claramente que tem uma roda maior do que a outra, certo? Tá vendo aí, ó? Então, só em ter uma roda maior do que a outra, isso aqui já é motivo suficiente para estar alterando as medidas de cambagem de ambas as rodas e também motivo suficiente para o carro começar a desgastar pneu mais de um lado do que do outro. Inclusive eu tenho aqui no canal vídeo explicando o que acontece quando você usa pneus diferentes, né? E ali eu vou ver se eu encontro o link desse vídeo e vou deixar num card aqui acima na tela superior, aqui no ponto superior da tela.